Vamos ver os versículos da semana? Elis, tem versículo? Vamos falar. Coisarei, Deus, Senhor. Salmos 86, 5. Muito bem. E aí, meu amor, tem? Então fala. Quando estiver com medo, eu te confiarei. Salmo 56, 3. Muito bem. Sassá, tem? Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro o mundo odiou a mim. O mundo os amaria se vocês pertencessem a ele. Mas já vocês não mais pertencem ao mundo, porque eu os criei para que vocês não pertençam ao mundo. E assim o mundo os odeia. João 15, 18 a 19. Queria ter essa memória. Tem, Sarinha? Aquele que é verdadeiramente feliz tem prazer de seguir os mandamentos de Deus. Salmos 1, 2a. Muito bem. Vamos orar pelas crianças? Deus, quero te agradecer por este dia. Quero colocar a vida dessas crianças nas suas mãos. Continua abençoando elas, cuidando delas, dando sabedoria, para que elas andem sempre no caminho de Deus. Abençoa, Senhor, quem vai dar aula para elas. Capacita, Senhor, para que elas possam passar sempre o melhor da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Bruna. Deus abençoe a Bruna. A caminhada da Bruna é muito legal, muito encorajadora, né? E quando eu pedi para ela se ela poderia fazer, ela falou que sim. Ela falou, vou estar tocando também. Eu falei, puxa, eu fiquei muito feliz por aquilo que Deus tem feito na vida da Bruna aí, né, e da família. Queridos, quando nós estamos adorando a Deus, nós falamos. Quando nós cantamos, nós fazemos algo, né? Quando uma mesa é preparada, um ensaio acontece, uma projeção acontece, nós servimos a Deus dessa forma também. E uma parte muito importante também na mensagem, no culto, é quando nós ouvimos a Deus, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. E nessa noite, quem vai trazer a mensagem é o irmão Alan. O irmão Alan tem estudado teologia já, ele está no seminário chamado Seminário Foco, um seminário que eu indico também os irmãos, aqueles que querem estudar, um seminário voltado para a exposição bíblica, voltado para o aconselhamento bíblico, e tem duas grades. Tem uma grade que é um pouquinho mais cara, que recebe umas coisas a mais, e uma grade que é um pouquinho mais tranquila, recebe basicamente o mesmo conteúdo, mas não tem ali uma exigência de correção de trabalhos e um acompanhamento lá dos professores também. Mas o Alan, quando ele pegou essa outra grade aí, né, a grade mais simples no sentido financeiro e de tarefas, ele falou assim, eu não vou estar recebendo acompanhamento lá dos pastores, mas eu vou estar te enviando, dos professores, mas eu vou estar te enviando os trabalhos. E eu quero que eu vou fazer todos os trabalhos também, mesmo sem exigência do seminário. Eu vou fazer, vou te enviar e eu quero sempre o seu feedback. Então ele tem feito isso, e há um tempo já atrás a gente tinha agendado para ele trazer a palavra nesse dia. Jesus não voltou antes, deixou a missão para ele, né? E a gente gostaria de orar pedindo que Deus abençoe e que Deus o use ao transmitir o recado de Deus aos nossos corações. Amém? Alan, pode vir à frente. Vamos orar pedindo que Deus abençoe o nosso irmão. Durante a semana me caiu a ficha, eu falei, Alan, tu vai dirigir o louvor também? Ele falou, vou. Né? Eu falei, nossa, vai dirigir o louvor, vai pregar. Aí que veio a ideia da Bruna, né? Falei, bom, já que ele já vai dirigir o louvor, vai pregar, ele faz as crianças já também, né? Aí eu falei, não, vou pedir pra Bruna, né? Vai ser legal a família tá ali envolvida. E aí foi esse o contexto de pedir, então que Deus te abençoe aí na transmissão da palavra, tá bom? Senhor, muito obrigado pela vida do Alan, obrigado porque ele tem
estudado acerca do Senhor, de quem o Senhor é, de como o Senhor age, da sua vontade. Queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem dado de ouvirmos a sua voz através da vida do Alan. Que ao ler a palavra, ao explicar a palavra e ao aplicar a palavra aos nossos corações, Cristo seja apontado e seja formado em nossas vidas. Como na vida dele também já tem sido, desde o tempo de preparo, de estudo, de adequação da própria vida à luz da mensagem do Senhor, e que hoje também esse processo que o Senhor já começou na vida dele também se estenda aos nossos corações, às nossas vidas, à luz do ensino que será apresentado a nós nessa noite. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Graça e paz, irmãos. Boa noite. É uma alegria e uma responsabilidade também, né? Estar trazendo a mensagem. Se tiver algum visitante, seja bem-vindo, né? Fique depois do culto para nós batermos um papo. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Alan, moro em Rio Claro. Tenho 35 anos, sou casado com a Bruna tá ali. Se os irmãos olhar para ela, vai ver que eu tive que orar bastante. Ela não orou tanto, mas eu, orei bastante. Bom, como o pastor disse, né, estou cursando seminário. Antes do seminário eu tinha feito um módulo básico de teologia sistemática na Faculdade Batista, em São Paulo. E tem sido um prazer caminhar com os irmãos e aprender mais, né? A mensagem que eu vou trazer nessa noite foi um pouco difícil procurar o título, porque quando a gente faz uma pregação expositiva, aborda muita coisa dentro. Então, eu, como tenho um viés artístico, eu gosto de nominar as coisas. Então, eu me lembrei de um livro que eu li, que é do Lewis, chama-se Cristianismo Puro e Simples. Eu li ele 2 vezes. C.S. Lewis, para quem não conhece, ele é um autor que teve o filme A Crônicas de Nárnia, né? E esse livro em específico é um compilado de mensagens que ele proferiu na rádio na Segunda Guerra Mundial, né, para ser uma espécie de evangelismo ali para os soldados que estavam na guerra. É uma forma de apresentar pura e simplesmente o cristianismo. Então, eu só meio que usurpei um pouco ali do título e coloquei Adoração Pura e Simples, que inclusive para Lewis ele elencava o conceito de adoração como contemplação ao que Deus é. Então a adoração, a gente vai ver biblicamente nessa noite, que ela é uma resposta que nós temos às coisas que Deus fez, às coisas que Deus faz em nosso meio e aquilo que Deus é, né? A adoração, ela é um resultado do que Deus fez e faz no nosso meio. Quando nós estamos louvando e nós ficamos boquiabertos, quando nós ficamos maravilhados, quando nós ficamos encantados com aquilo, isso é uma forma que nós reagimos ao que o Senhor faz no nosso meio. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, né, que a adoração normalmente ela propõe coisas, né? Olha, quando você adora, isso vai acontecer. Quando você adora aquilo, vai acontecer. Quando nós adoramos, as extremidades do inferno se abalam. E não é bem assim. A adoração pura e simples, ela é uma adoração que reage àquilo que Deus é. E para trazer o texto nessa noite, para nós meditarmos e aprendermos, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Lucas, capítulo 2, e nós vamos ler do 25 ao 32. Lucas, capítulo 2, 25 ao 32. Lucas 2, 25 ao 32, acompanhem com fé, porque é a palavra do Senhor que será lida nesse momento. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, e esse homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele.
Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu convido os irmãos a fecharem os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra foi lida e eu peço, Senhor, que ela não venha apenas adentrar em nossos ouvidos, mas penetrar o nosso coração. Que nós possamos nessa noite ser transformados e sair daqui de uma forma diferente para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, logo de início, o texto ele começa descrevendo Simeão como sendo um homem justo. E aqui nós já temos um certo dilema de interpretação. Porque a mesma Bíblia que está afirmando que Simeão ele é justo, é a mesma Bíblia que afirma que não foi encontrado nenhum justo sequer. Que todos padecem da glória de Deus, que todos nós carecemos da glória de Deus. Então, como conciliar isso? A Bíblia que afirma que Simeão é um homem justo, ela diz que não existe nenhum justo. Todos se extraviaram. Que quando as Escrituras chamam Simeão como sendo justo, ela faz a partir da perspectiva de como ela descreve Noé, por exemplo. E, interessantemente, a mesma Escritura também afirma que nós somos justos, de acordo com algumas cartas do apóstolo Paulo, como em Romanos 3:24, por exemplo. Então, como que nós conseguimos chegar nessa conclusão de que não existe nenhum justo, mas de que nós somos justos? E é porque essa justificação, falada aqui como Simeão sendo um homem justo, é o que nós chamamos na teologia de justificação pela fé. Ou seja, nós não somos justos, e Simeão não era justo porque ele fazia atos de justiça, ou porque ele era bonzinho, ou porque nós praticamos caridade e ajudamos os pobres, e porque nós temos uma moral decente perante a sociedade. Nós não somos justos porque nós fazemos por onde, mas nós somos justos porque as nossas intenções elas não são motivadas através de nós, mas pelo Espírito de Deus. Ou seja, não fomos justos, eu e você, e Simeão, nós não fomos justos porque os nossos atos de justiça agradam os demais. Nós somos justos porque nós temos fé no Filho de Deus. E essa fé que nós temos no Filho de Deus acaba nos justificando. Ou seja, na teologia acontece uma outra coisa para explicar que se chama dupla imputação. O que seria essa dupla imputação? É que a justiça e a obediência que está em Cristo, quando ele se entrega na cruz do Calvário, ela é passada a nós, nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas são tiradas de nós e é levada sobre ele na cruz do Calvário. Ou seja, nós não somos justos pelas nossas obras, mas nós somos justos porque nós confiamos e nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus.
Daí você pode até me perguntar, de certa forma, ok, Alan, eu entendo essa parte jurídica da coisa. Eu entendo que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo morreu para me salvar, que ele redimiu os meus pecados. Eu entendo que ele morreu e ressuscitou. E por causa disso, nós que viemos depois de Cristo, somos justificados. Mas como que a morte de Jesus justifica os que vieram, os crentes que foram salvos antes dele? Por que intermédio esse pessoal foi salvo antes? Por exemplo, como Simeão, que veio antes ali, né, de Jesus. Ou como os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, como que a morte de Jesus justifica eles? E aqui ocorre uma das doutrinas mais bonitas, na minha opinião, para nós que somos reformados, que é que todos os crentes que vieram antes de Jesus, eles também foram justificados e salvos por Jesus. Eles não foram salvos pela sua obediência à lei, eles não foram salvos porque eles cumpriam todos os ritos e cerimônias ali judaicas. Eles não foram salvos por isso, mas eles foram salvos porque eles também confiavam em Cristo Jesus. Eles foram salvos porque eles confiavam que aquilo que eles estavam fazendo era um prenúncio de algo maior. Eles não eram salvos pelas obras, eles não eram salvos pelos ritos, assim como nós, eles também foram salvos porque tinham fé. E a diferença entre nós que viemos depois e deles que vieram antes de Jesus é que eles tinham fé num filho que viria. Nós, por outro lado, temos fé no Messias que veio. Eles tinham fé que um dia Deus prepararia um cordeiro santo e sem mácula para trazer paz e justiça e que tiraria o pecado do mundo. Nós, por outro lado, temos fé que o Cristo é o Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, mesmo antes de Jesus morrer fisicamente, a morte de Jesus, o sangue de Jesus, ele já era puro e eficaz, como diz em 1 Pedro. Vamos abrir, deixe marcado o seu texto aqui que nós estamos expondo e vamos para 1 Pedro. Esse texto, ele vai agregar muito aqui para a nossa exposição. 1 Pedro, capítulo 1. Deixa eu só localizar. Depois de Tiago, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, verso 19. Veja o que diz o texto. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Ou seja, Simeão ele era justo não porque ele era bom, Simeão ele era justo não porque ele não cometia pecado, mas Simeão era justo porque ele cria que um dia Deus enviaria um Messias para consolar e libertar o seu povo. E é assim também, meus irmãos, a mesma coisa conosco. É a mesma coisa, por exemplo, quando o escritor aos Hebreus nos ensina, quando ele vai lidar com a história de Abraão. Ou o próprio apóstolo Paulo, quando se refere a Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. É a justificação de Cristo. E vejam aqui, meus irmãos, no que Simeão cria, voltando lá para o texto que deixaram marcado em Lucas 2,
no verso 25, vai nos dizer o que Simeão cria. E o texto nos diz o seguinte: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O que é essa consolação de Israel que Simeão estava esperando, que estava aguardando há tanto tempo? O que Simeão sabia que ele viria? E eu projetei aqui para ajudar a elencar. E esse é um gráfico que se chama Bible Cross References, referências cruzadas da Bíblia. É um estudo desenvolvido pelo pastor Christopher Homewood e o pesquisador Chris Harrison. Eu não sei se dá para os irmãos verem, mas são todas as linhas cruzadas de evidências bíblicas que se cumpriram durante Gênesis até Apocalipse. Então são 63.779 referências cruzadas, 1.189 capítulos e 35 autores ao longo desses 1.600 anos em que foi escrito. Fechando, é claro, não está conotando ali o tempo de Gênesis até Apocalipse, o tempo de silêncio, é o tempo da escrita. Então, cada cor, cada ligação de ponto a ponto é algo para provar uma coisa, que a história da escritura é uma só. E detalhe, numa época em que não existia o WhatsApp, não existia e-mail, não existia as tecnologias que nós temos. Durante anos e anos, e a história só foi se confirmando. E a história da Bíblia, o que é essa consolação de Israel que Simeão tanto esperava? A história da Bíblia é uma só. Ela não são várias histórias, como muitas vezes nós pensamos, a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Jacó, mas ela é como se fosse... esses personagens que nós conhecemos são como se fossem coadjuvantes, contando uma única história, a qual o protagonista é Jesus Cristo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo, contando uma única história. E que história é essa? Já que não é a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Jacó. É a história da redenção por intermédio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Essa é a história que a Bíblia conta. É como se fosse numa série de filmes. Uma série de filmes, ela é composta, existe um tema, é composta por vários capítulos, e dentro desses capítulos há vários episódios com vários personagens que contam uma única história. Assim é com a Bíblia. Nós temos vários personagens que Deus levantou, Deus se revelou, e Deus continuou se revelando progressivamente, apontando sempre para Cristo Jesus. Então, a história da Escritura é uma só. E eu vou tentar sintetizar para vocês. Deus fez um mundo bom, bonito e formoso. E Deus colocou um casal para viver nesse mundo. E a velha serpente, ela queria ser como Deus. E a velha serpente consegue trazer para o lado dela aquela criação a qual Deus criou para a coroa da sua criação, os seres humanos. Quando Deus fez o homem, ele viu que ficou muito bom. Então, a serpente consegue trazer esse casal para a rebelião. E lá no início, em Gênesis capítulo 3, esse casal ele come de um fruto que estava no meio do jardim, numa árvore ao qual Deus havia proibido deles comerem desse fruto. Deus então questiona Adão se ele havia comido do fruto, porque eles haviam comido. Adão, nesse momento, eu costumo dizer que ele foi meio menino, porque ele jogou a culpa para a esposa e jogou a culpa para Deus, né? Adão, ele pega e ele fala assim, olha, quem me deu esse fruto foi essa mulher que tu me deste. Então, Deus, ele havia falado que o dia que eles comessem desse fruto, certamente eles morreriam. E em sua graça e na sua misericórdia, Deus, ele, em vez de matar, Deus, ele expulsa
esse casal do paraíso junto com a serpente. Eles morreram espiritualmente, mas fisicamente Deus dá uma segunda chance. Eles são expulsos enquanto Deus está promulgando as maldições ali para o homem, para a mulher, para a terra, para a serpente. Deus, ele faz algo, ele diz algo chamado também como proto-evangelho, que é como se fosse a primeira profecia, o primeiro evangelho. Deus, ele fala que um dia nascerá um menino e que esse menino esmagaria a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas esse lhe esmagará a cabeça, porém inimizade entre tu e a tua descendência. O que Deus está dizendo aqui é que a raça humana, ela seria dividida em duas. Os filhos da serpente, né, os filhos da perdição e os filhos de Deus. E que de dentro os filhos de Deus nasceria entre eles um menino que esmagaria a cabeça da serpente. E Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E Caim e Abel fazem uma oferta ao Senhor, Deus se agrada de uma oferta e desagrada da oferta do outro. Será que um deles é o menino que vai esmagar a cabeça da serpente? Aquele proto-evangelho ficou latente na cabeça da serpente. Então, envaidecido por raiva, por ciúmes, Caim vai e faz o quê? E mata Abel. Afinal, vai que a semente do menino que nascerá está em Abel. Mas os planos de Deus, eles nunca podem ser frustrados. A semente não estava em Abel e também não estava em Caim. Mas o terceiro filho desse casal, Sete. E a história ela vai se desenrolando, meus irmãos, por anos e anos, com todos esses personagens que nós conhecemos. Vem Noé, e Deus, ele dizima toda a humanidade, mas ele conserva Noé e a sua família. Porque Deus, ele está conservando a semente que um dia vai nascer. E Deus, ele multiplica, mais na frente temos Abraão, e Deus multiplica a descendência de Abraão para que a descendência, né, seja espalhada. E ele diz que Abraão vai tendo filhos, e os filhos vão ter filhos e mais filhos. Só que Abraão, assim como Adão, foi menino. Ele se antecipa dessa promessa e ele acaba tendo um filho antes, Ismael. Então Deus promete Isaque. Afinal de contas, Isaque significa o filho da promessa. E Deus, ele vai mantendo a semente da mulher, porque um dia essa semente irá germinar. E ela, quando nascer, ela vai esmagar a cabeça da serpente. E a história continua se desenrolando. Vem Esaú, vem Jacó, vem Israel. Quando Jacó vira Israel, José, e dentre os filhos vem Judá. E Deus faz todas aquelas coisas com José, porque ele está, na verdade, conservando ali e preparando Judá. Afinal de contas, Jesus Cristo, ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Então, Deus, ele vai mantendo e passa anos e anos durante todo o Antigo Testamento, até nós chegarmos, né, vai vir o período dos reis, depois o dos juízes, antes, enfim, vai acontecendo tudo isso, você vai ter que maratonar essa série para poder saber os detalhes. O ponto é que durante todo o Antigo Testamento, nós chegaremos no último profeta, Malaquias, que termina o seu livro dizendo que um dia o sol da justiça nascerá e trará a paz em suas asas. Então, meus irmãos, o que é essa consolação de Israel que Simeão tanto aguardava? Essa consolação de Israel que Simeão aguardava era o Messias, Jesus Cristo de Nazaré.
que era esperado, o Messias ele era esperado pelos judeus como um consolo e redentor. Simeão, ele estava esperando, então, o menino que nascerá e esmagará a cabeça da serpente. E Simeão, ele sabia disso, e Simeão, ele tinha certeza disso. Por quê? Porque o próprio texto de Lucas vai nos dizer que o Espírito Santo estava sobre ele. E o próprio Espírito Santo foi que revela a Simeão de que ele não morreria sem um dia ver o menino. Simeão, então, passou a vida inteira tendo o quê? Fé. E essa fé que Simeão tinha não era uma fé do que muitas pessoas têm, não é uma fé que muitas vezes eu tenho, não é uma fé como sendo um sentimento. Eu tenho fé de que um dia essas coisas vão dar certo. Eu tenho fé de que um dia eu vou comprar o meu carro 0 quilômetro. Eu tenho fé de que um dia eu vou galgar grandes cargos na minha empresa. Isso é muito bom, mas não é essa fé que Simeão está demonstrando no texto para nós. A fé que Simeão está demonstrando para nós é uma fé convicta, gerada e subsidiada pelo Espírito Santo. É uma fé como descreve, por exemplo, em Hebreus 11. Afinal de contas, nós maratonamos uma série de Hebreus 11. Se os irmãos quiserem, podem ir lá, tá no canal do Pastor Onéias. Em Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a firme convicção das coisas que nós não vemos e que é a certeza das coisas que nós esperamos. Era essa fé que Simeão estava demonstrando aqui. Simeão, ele tinha fé e então, ao ser levado pelo Espírito Santo ao templo, Simeão, ele toma os meninos nos braços. E quando ele contempla, quando ele olha para aquele menino, ele olha admirado, ele olha espantado, maravilhado, e ele diz o seguinte: agora eu posso morrer em paz. Agora eu posso despedir-me em paz. Por quê? Porque os meus olhos viram o rei. Simeão, ele tinha fé. E passou a sua vida tendo fé que um dia ele viria o menino que esmagaria a cabeça da serpente. E eu vou querer deixar 3 aplicações para os irmãos nessa noite. E a primeira delas é o seguinte: só se morre em paz quem já viu a salvação. Amém. Só se morre em paz quem já viu a salvação. E nós chegamos no momento da mensagem que talvez seja um momento um pouco pesado, mas que precisa ser falado. E nesse momento eu quero falar com você que talvez não crê em Jesus Cristo. Eu quero falar com você que talvez até acredita em Jesus Cristo, mas que talvez você sinta que você não pertence a Ele. Quero falar com você que talvez você passou a vida inteira dentro da igreja. Nasceu em berço cristão, teve um ensino cristão, vai em todos os encontros cristãos, toma banho cristão, mas talvez você caiu numa mediocridade, numa inércia. Eu vou porque os meus amigos vão. Domingo tá lá, não tenho nada para fazer. Talvez você ainda sinta que não teve aquele encontro genuíno com o Senhor. E é contigo que eu quero falar nessa noite, nesse momento. Você só pode morrer. Você pode até morrer, mas em paz, se você contemplar a salvação em Cristo Jesus.
Porque se você morrer sem que seus olhos contemplem a Cristo, você será contado como aqueles que são considerados os filhos da perdição, os filhos da serpente, os filhos da rebelião. E você passará a sua vida inteira pagando pelos seus pecados em um lugar horrível, ao qual a Bíblia chama de Sheol, ou, se assim ficar melhor, inferno. E a Bíblia também nos afirma que nesse inferno é eterno e haverá choro e ranger de dentes pela eternidade. Agora, se os seus olhos já viram a Jesus, se você já entendeu que Ele é o Redentor da tua vida, e que o Espírito Santo, assim como fez com Simeão, convencer a você de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, e de que Ele morreu numa cruz, lá na cruz do Calvário, e de que levou sobre Ele todos os seus pecados, que todos os seus pecados e as suas culpas estão cravados nele, e que a justiça dele caiu sobre você, você foi justificado porque você teve fé no Filho de Deus, então você pode morrer em paz. E eu gostaria de contar uma história. Os irmãos sabem que eu venho de uma formação de músico, e desde pequeno eu fui criado num ambiente musical. Meu pai ouvia muita música, meu tio também, o meu avô. Então eu cresci numa pluralidade musical. Em determinado momento da minha adolescência, eu conheci o gênero musical chamado jazz. O jazz, ele é um encontro de músicos onde tem um tema instrumental e durante esse tema cada músico vai improvisando. É um negócio bem legal, mas é meio de maluco, porque a maioria é músico que gosta disso. E eu conheci um músico chamado John Coltrane. John Coltrane, eu tô falando de 1940, 1950. John Coltrane, ele nasceu nos Estados Unidos. Inclusive, seus pais, eles eram pastores batistas. E John Coltrane, ele cresceu no ambiente religioso. Ele ouviu pregações, ele participou de escolas bíblicas de férias, provavelmente ele fez todas essas coisas que nós fazemos. E ele foi crescendo. Certo momento, John Coltrane, ele, por algum motivo, ele toma outro rumo. E ele vai aproveitar tudo que a fama e aquilo que a música e a sua fama pôde proporcionar. Em um dia, John Coltrane ele sofre uma overdose por uso excessivo de drogas. Mas ele sobrevive. Ele fica naquela, morre, não morre, vou, não vou, morre ou não morre. E em uma das suas melhoras, John Coltrane ele faz um voto com Deus, porque ele se lembrou de pregações e do que os pais deles falavam e do que ele aprendeu durante a sua vida na caminhada cristã. E John Coltrane ele diz o seguinte para Deus: Senhor, se o Senhor me salvar, então eu vou viver para a glória de Deus. E assim Deus permite e na sua infinita graça e misericórdia poupa a vida de John Coltrane. John Coltrane, então, ele se recupera e ele começa a ficar isolado e compor um disco para Deus. E aí, nesse disco, é chamado A Love Supreme, ou Um Amor Supremo. Ele é composto por 4 canções instrumentais. Dentre uma dessas canções, existe a última canção chamada Psalm, que seria como Salmos. E nessa canção instrumental é um poema que John Coltrane fez para Deus, usando todas as formas de adjetivos possíveis. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o teu amor dura para sempre, a sua graça é infinita, enfim. E ele proclama esse poema na canção. Só que ao invés
dele proclamar falando, ele fala através das notas do seu saxofone. E é importante dizer que John Coltrane foi considerado como o maior saxofonista de jazz de todos os tempos. Eu não estou falando de um músico como o Alan toca, mas de um músico que era visto e quisto pelo mundo como sendo o maior saxofonista de jazz que já pisou nesse mundo até o dia de hoje. E nesse momento que ele faz a apresentação desse disco de 4 canções, nessa última canção que ele está fazendo, acompanhado da bateria e do andamento de contratempo, mais o peso e sustentação do baixo, John Coltrane, ele faz uma apresentação tão surreal, ele faz uma apresentação tão quista e impossível dos olhos do nível técnico, que quando ele termina essa canção, todos aqueles que estavam naquele anfiteatro e presenciaram aquilo, eles ficaram tão maravilhados, eles ficaram tão boquiabertos, que John Coltrane termina a canção e há um silêncio de uns 5 segundos mais ou menos. Porque eles esqueceram de aplaudir, eles não acreditavam daquilo que tinham visto. John Coltrane, então, ele se aproxima do microfone e ele fala uma frase, Nunc dimittis. E aí o pessoal aplaude, e terminando aquilo, a jornalista da Os Guinness vem perguntar para ele, olha, o que você falou? O que era aquela frase? E ele fala, é uma frase em latim, Nunc dimittis, que significa, despeço-me em paz. Foi o que Simeão disse quando ele pega o menino no colo. Simeão ficou tão maravilhado. Ele ficou tão boquiaberto que ele diz, Senhor, agora eu despeço-me em paz. Agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos eles viram o amor supremo. Você, nessa noite, já conheceu o amor supremo? Você já olhou para Cristo e percebeu nele a sua salvação? Se a resposta for sim, então você pode morrer em paz. Pois tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Romanos 5:1. E a segunda aplicação para essa noite. Deposite sua fé somente em Jesus. Somente em Jesus. O que faz com que um homem acredite que a consolação de Israel, de que essa consolação nascerá e de que esse homem o pegará no colo? A fé. É a mesma coisa com que faz com que eu e vocês aqui nessa noite acreditamos que depois de 2025 anos de que Cristo morreu e ressuscitou, de que nós estamos aguardando o retorno dele. Por que nós aguardamos o retorno dele? Porque nós temos fé. Nós temos fé que um dia ele voltará para nos buscar. Mas eu tenho uma percepção, tá? Eu, Alan, tenho uma percepção de que nós somos uma geração, e talvez eu estou falando de 80, 90 para cá, nós somos uma geração de cristãos que nós não estamos muito almejando a volta de Cristo. Nós até achamos legal a ideia, nós até flertamos com isso e achamos que de fato quando acontecer vai ser algo muito bom. Mas eu tenho a impressão e a percepção de que os assuntos que envolvem toda essa escatologia não é mais uma coisa que arde e esteja latente em nossos corações.
Porque nós sempre, pelo menos eu tenho a percepção disso, que nós olhamos assim: olha, Jesus, o senhor pode até voltar, mas espera um pouquinho, porque eu quero casar primeiro. Senhor, o senhor pode até voltar, mas espera um pouco, porque falta mais 6 meses para o meu chefe aposentar e eu ficar no lugar dele. E eu vou ter um salário bom, e eu vou poder comprar um carro bom, e roupas boas, e tudo bom, e comer queijo brie. Minha esposa comprou queijo brie e agora eu tô viciado em queijo brie. Existe um site americano que se chama... eu não vou me lembrar o nome agora, mas é uma lista de desejos que nós podemos fazer antes de morrer. Bucket List. E eu fiz uma brincadeira um tempo atrás com alguns irmãos aqui. Eu fiz alguma brincadeira que eu perguntei: olha, elenque para mim 3 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. E as respostas foram bem variadas. Eu gostaria de viajar. Viagem foi unânime. Eu gostaria de ir para Israel. Eu gostaria de fazer um tour na Europa. Eu gostaria de ter uma situação financeira plena. Eu gostaria de ter filhos. Eu gostaria de casar. Eu gostaria de ter minha casa própria. Olha, eu gostaria... teve até um ou outro que colocou: olha, eu gostaria de fazer missões. Gostaria de ser mais aplicado às coisas do Senhor. E amém, tá tudo bem, eu me enquadro nisso também, mas nós não estamos mais orando para a volta do Filho do Homem. E em Apocalipse, o texto de Apocalipse vai dizer que o Espírito diz vem, e a noiva também diz vem. E a pergunta que eu faço é: quando é que nós paramos de dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Por outro lado, os que fazem ao contrário, que insistem muito que Deus volte, que Jesus volte, é sempre acompanhado, talvez, de uma ótica, de um sentimento meio que de desespero e sofrimento. Senhor, volta logo, porque eu não aguento mais viver isso que eu estou vivendo. Senhor, volta logo, porque é isso. Nós não temos muito mais... parece que nós temos muito mais um desejo utilitarista do reino messiânico do que simplesmente nós o vermos em toda a sua glória. Parece que nós desejamos que ele volte para suprir uma necessidade nossa, que é real e latente. Mas ou a gente tem esse sentimento de que, olha, volte, mas espere um pouco, ou volte porque eu não aguento mais isso, ao invés de viver toda a plenitude que Cristo nos imputou aqui através dos sofrimentos, através de tudo, para que ele seja glorificado. Então, Simeão, ele viveu todos os dias da sua vida a partir de uma palavra que o Espírito Santo fala sobre ele. Você não vai morrer sem antes ver a consolação de Israel. E a terceiro ponto que eu gostaria de deixar como aplicação: adore-o com pureza e simplicidade. No verso 28 de Lucas, capítulo 2, vai dizer o seguinte: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Meus irmãos, o cântico de Simeão, como é chamado, ele é uma música que nasce a partir de algo que Deus fez. Nós, quando estamos aqui, nós cantamos louvores a partir de coisas que Deus faz. A partir de coisas que Deus fez e pelo que Deus é. Nós engrandecemos o nome dele pelo que ele é e pelas coisas e maravilhas que ele faz no nosso meio. Então, meus irmãos, adoração pura e simples, como é
o título sugerido, ela é uma adoração que é uma reação à contemplação de quem Deus é. É esse entusiasmo, essa euforia, e eu digo mais, todas essas coisas que nós fazemos. Mãos ao alto, vozes altas, corpos curvados, joelhos no chão, luzes, instrumentos, banda, tudo isso não tem valor nenhum se não for uma reação que nós temos pelas coisas que Deus fez, pelas coisas que Deus faz e pelo que Deus é. A adoração verdadeira não é uma suposição do que eu tenho de Deus, mas a adoração verdadeira é quando eu canto e quando eu louvo a Deus com coisas que Ele mesmo diz a respeito de si mesmo. Porque quando eu digo que Deus é santo, é porque Ele mesmo diz que Ele é santo. Eu não cheguei nessa conclusão sozinho. Quando eu digo que Deus é bom, é porque Ele mesmo fala a respeito de si mesmo, de que Ele é bom, de que Ele é justo. Então, quando cantamos alto todas essas coisas, nós estamos ecoando de alguma forma a verdade de Deus, que Ele diz a respeito de si mesmo, em resposta e em gratidão a respeito daquilo que Ele é. Quando Simeão pega o menino no colo, só teve uma reação possível: louvor. Quando Deus te encontra, só tem uma reação possível: louvor. Quando em Êxodo o povo passa pelo Mar Vermelho, Êxodo 15, o povo passa pelo Mar Vermelho, só teve uma reação: louvor. Não há Deus como nosso Deus. Ele é a nossa força, Ele é a nossa canção. Grandes coisas Ele fez. O seu reino é para sempre. Quando Deus visita Maria, só tem uma reação possível: louvor. Quando Deus visita Isabel e Zacarias, só teve uma reação possível: louvor. Quando Deus visita Simeão, não tem outra reação a não ser louvor. E quando todas as línguas, povos e nações enxergar o leão da tribo de Judá vindo, não terá outra reação possível a não ser louvor. Porque todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é o que diz também no livro de Apocalipse, a doxologia diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir, pois criou todas as coisas pela sua palavra e pelo poder da tua palavra, elas vieram a existir e foram criadas. Glória, pois, ao Filho de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, agradecendo. Senhor Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus fiel. Tu nunca falhas nas suas promessas. E eu peço, Senhor, que assim como o Senhor conduziu Simeão até Jesus, também nos conduzas a Cristo, Senhor, através da Tua graça. Não fomos nós que Te buscamos primeiro, mas o Senhor que nos alcançou. Afinal de contas, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro, mesmo sem merecermos. Obrigado, Senhor, por nos permitir ver pela fé, Senhor.
ver pela fé a salvação que está somente em Jesus Cristo. Ele é a luz que brilha em meio às trevas. Ele é a esperança das nações. Ele é o Redentor, Senhor. O Senhor é o nosso Redentor. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver. Nos ajude a viver com os olhos fixados no Senhor. Que nós não nos venhamos a desviar, Senhor, nem para a direita, nem pela esquerda. Mas que nós possamos caminhar rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Assim como Simeão, Senhor, nós possamos dizer, nos despedimos em paz, porque os nossos olhos, eles já viram a salvação, que é Cristo Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.